toda a história da salvação tem duas características fundamentais. Do lado de Deus, a fidelidade, e do lado do homem, a infidelidade. No início, ele escolheu Abraão, e dele ele fez nascer a nação de Israel, o seu povo escolhido do antigo concerto. Abraão, Isaque e Jacó. E os 12 filhos de Jacó constituíram o povo eleito de Deus, Israel, os patriarcas. E no novo concerto feito através do sangue de Jesus Cristo, feito na cruz do Calvário, nós vemos que em Atos 15, 14, nos é narrado que Deus visitou os gentios para tomar dentre os gentios um povo para si, ou seja, a igreja, os cristãos. Mas como eu disse agora, do início até hoje, é marcado pela fidelidade de Deus, que não quebra o seu concerto, que não quebra a sua aliança, e o homem, com a sua infidelidade e constantemente quebrando a sua aliança. Por isso, assim como Israel antigo não acreditou que Deus cumpriria com as suas ameaças se eles não fossem fiéis ao seu pacto com ele, da mesma forma hoje, a imensa maioria daqueles que se dizem ser cristãos, daqueles que dizem ser povo de Deus, daquelas que são as chamadas igrejas cristãs, mas de fato não são, porque não vivem segundo aquilo que o Senhor ensinou, da mesma maneira, não estão levando a sério o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz. Da mesma forma, não creem que o Deus Todo-Poderoso, que por inúmeras vezes disse ser imutável, e que por ele ser imutável, a causa de nós não sermos consumidos, como está em Malaquias 3:6, assim como também está em Tiago 1:17, que nos diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Hoje, os que dizem ser cristãos, como eu estava dizendo, não creem que o Deus Altíssimo vai agir segundo o seu concerto, segundo a sua promessa de aquele que não é cristão, mas diz ser, mas não vive segundo a palavra, está debaixo da sua ira. É isso que nós vamos ver agora, a resposta de Deus ao agir inconsequente, ao agir errado do homem, que diz ser uma coisa, mas não é, e não vive segundo que o Deus Altíssimo, e não vive segundo a boa, sagrada e perfeita vontade de Deus. Acompanhe comigo, Êxodo, capítulo 19, do versículo 3 em diante, quando nós vemos o concerto de Deus com o povo de Israel. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 4: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, manifestação do poder de Deus contra os inimigos
do seu povo. Faraó simboliza Satanás e o Egito, o mundo. Portanto, a manifestação do poder de Deus para a libertação daqueles que ele escolheu. Na sequência do versículo 4, e vos leveis sobre asas de águias. Deus com o seu cuidado para com o seu povo. E vos trouxe a mim intimidade que ele oferece, a comunhão que ele quer ter com todos. E no versículo 5, veja bem o que ele coloca. Por 2 vezes ele fala em condições. Se, condicional. E no meio do versículo, então. Veja bem, agora pois se diligentemente ouvides a minha voz, primeira condição. Segunda, e guardares o meu conserto. Portanto, ouvir a voz de Deus e obedecer, guardar o conserto. Então, veja bem, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, cumprir com todos os mandamentos do Senhor, seguir, portanto, em obediência ao concerto que ele firma. E ele continua: então, se isso acontecer, vós sereis reino sacerdotal. Primeira coisa, um povo consagrado a Deus, separado para ser e estar em contínuo contato com Ele. E povo santo. Todos aqueles que são de fato filhos de Deus, que são de fato cristãos, ou no Antigo Testamento o Israel, são chamados a ser santos. A santidade é o propósito maior de Deus para o seu povo, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. E a santidade, é bom que a gente coloque isso bem claro, a santidade, se nós pudéssemos elevar um atributo de Deus acima dos outros, seria a santidade, pois ela é a que qualifica todos os outros atributos. Veja bem, o amor de Deus tem que ser o quê? Santo. A justiça de Deus tem que ser santa. A ira de Deus tem que ser santa. A misericórdia de Deus, santa. Então, se nós quisermos colocar alguma coisa para chamar mais atenção em Deus, vamos dizer assim, Deus é santo. E na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: assim como aquele que vos chamou é santo, sede santos em toda a vossa maneira de dizer, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é um Deus santo acima de todas as coisas, acima de todos os atributos, se nós pudéssemos dizer assim. E por isso, é essa qualidade que deve ser a essencial, ser aquela que está acima de todas no seu povo. Hebreus 12, 14. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, aqui nós vemos que Deus faz uma aliança com todo o povo de Israel, mas ele coloca as condições para que o seu conserto seja levado até o fim e que ele então possa cumprir com as suas promessas. Mas como eu já disse, o povo de Israel também não acreditou que Deus pudesse realizar todas as suas advertências e fosse então tornar real as suas ameaças se eles não cumprissem com o seu conserto. E eles literalmente e sistematicamente se afastaram de Deus. Deus por inúmeras vezes mandou profetas, homens cheios do Espírito,
que falavam em seu nome para trazer de volta o povo, e eles sistematicamente afastavam. Até o ponto em que Deus mandou juízo, exerceu a sua plena ira contra Israel, o seu povo. Mas é bom que nós vejamos agora aqui 5 características ou 5 aspectos da ira de Deus, para que nós possamos entender o agir de Deus, não somente contra o mundo, mas também contra aqueles que dizem ser cristãos, mas não são. Aquelas igrejas que dizem ser cristãs, mas na realidade não são. Não passam de empresas, não passam de tão somente multinacionais, que exercem o poder neste mundo, mas não têm o verdadeiro poder de Deus. Primeiro aspecto da ira de Deus, a ira eterna, que é aquela que o Senhor derrama sobre o pecador que não se arrepende no inferno. E veja bem, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Foi Jesus, o Filho do Deus eterno. Não foi Paulo, não foi Pedro, mas foi o próprio Senhor. E mais ainda no Evangelho de Mateus. O segundo aspecto, a ira escatológica, que é aquela que o Senhor derrama agora no tempo do fim, quando da grande tribulação. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, tão bem descrito no livro de Apocalipse. Mas nós encontramos também a terceira, que é a ira consequencial, ou seja, aquela que vem decorrente das escolhas como consequência, ou o agir, é a prática da lei da semeadura. Nós encontramos em Gálatas 6, 7 e 8, quando diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. O que plantar na carne colherá corrupção, o que plantar no espírito, a vida eterna. Portanto, a prática desta lei da semeadura é este aspecto da ira de Deus. Quando o homem escarnece a Deus, ele atrai sobre si o castigo eterno. Esse aspecto, e se ele ainda se mantiver assim, ele cairá no inferno, ou seja, a ira eterna. O quarto aspecto seria a ira cataclísmica, ou seja, são os grandes desastres que o mundo chama de desastres naturais, mas na realidade é o agir de Deus chamando a atenção do homem para que ele acorde, porque existe um Deus vivo, existe um Deus que interfere sim no mundo, que não é um Deus morto, que não é um Deus que está pregado na parede. E isso ocorre, como por exemplo, um tsunami, quando quase 300 mil pessoas morrem, 2 aviões contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, e tantas outras coisas que vêm ocorrendo no mundo, são o aspecto da ira de Deus, que é a ira cataclísmica. Mas existe um quinto aspecto, que é chamado de a ira do abandono, e que é exatamente este que Deus tem agido principalmente e com um grande poder com relação àqueles que de fato não o querem e que viraram as costas para ele, incluindo aqui igrejas que se dizem cristãs. Nós encontramos
esse aspecto da ira de Deus mais bem relatado na carta aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Quando nós vemos que por que Deus então está abandonando o homem e está abandonando aqueles que de fato um dia foram cristãos, mas agora não são, por que ele está fazendo isso? Porque tem a verdade de Deus como mentira. É o ciclo que aconteceu com Israel e que agora acontece com a igreja. Tem a verdade, rejeita a verdade e passa a se transformar no objeto da ira de Deus. O homem tem a verdade, rejeita a verdade e recebe como pagamento a ira de Deus, o castigo de Deus. Veja como que isso nos é narrado. No versículo 24, 26, 28, ou seja, por 3 vezes nós encontramos: Deus os abandonou, Deus os entregou. A pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer ser humano, é Deus os abandonar à sua própria sorte, ou seja, abandonar aos desejos e às vontades do homem, tirando a graça, tirando a sua orientação, tirando a sua misericórdia, tirando o seu zelo, como nós vimos em Êxodo 19, quando ele disse: eu vos trouxe a mim com asas de águia. Ou seja, esse cuidado é abandonado. Isso, eu vos trouxe a mim, ele está dizendo da sua graça, ele está dizendo do seu cuidado, do seu zelo pelo seu povo. Mas se esse povo insistentemente se volta contra ele, ou vira as costas para ele, vai receber dele o que ele vem prometendo por inúmeros e inúmeros homens de Deus. E não há quem possa ficar ou se tornar sem ter culpa diante de Deus, inexcusável, como diz a palavra. Por quê? Porque nesse próprio texto, no versículo de número 20, nos diz: porque as suas coisas invisíveis, veja bem, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, ou seja, o mundo, os homens, fiquem inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus. E no versículo seguinte ele vai dizer, e vai nos revelar aqui, isso que eu acabei de dizer, a respeito de conhecer a verdade, negar a verdade e receber o castigo de Deus. É castigo mesmo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Veja bem, conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, foram ingratos. A gratidão se afastou. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, se afastou da verdade absoluta de Deus. E dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Deus retirou a graça. Deus abandonou. Em Mateus 15, 14, Jesus também diz, se referindo aos fariseus: deixai-os ir. São cegos guiando cegos. Isto é a pior coisa que pode acontecer. Porque vocês todos que me ouvem e me veem, e eu também, sem a graça de Deus, nós somos monstros. A graça de Deus, a presença do Espírito de Deus em nós, é que faz com que nós sejamos alguém. Porque tudo o que é do homem somente
não passa de trapo de imundície. Por isso hoje, a igreja do Senhor, em sua grande maioria, está recebendo a resposta de Deus através da sua ira. Está sendo deixada de lado. E aqui é preciso que eu diga também uma coisa. É claro que existe verdadeira igreja, sim. Igrejas verdadeiras que vivem segundo a palavra. Mas são muito poucas. E eu estou me referindo aqui à grande maioria que diz ser, mas não é. Eu estou me referindo aqui à grande maioria que diz ser cristão, mas não é. Mas não é. E inúmeras são aqueles homens que tentam acordar a igreja, mas ela insistentemente prefere ser famosa neste mundo, ter os bens deste mundo, mas não está em comunhão com Deus. Lembra daquele texto que li em Êxodo 19? Se diligentemente ouvir a minha voz, isso está dizendo de comunhão, para ouvir a sua voz e obedecer. Da mesma forma no Novo Testamento. E guardar os seus estatutos, a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Que é tão difícil para a grande maioria. Quando Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Porque é tão difícil para o homem seguir a Jesus Cristo, porque ele quer que Jesus o satisfaça. Ele quer ser o Senhor do seu Senhor. Ele não quer servir a Jesus Cristo. Ele não quer negar a sua vontade, pegar a sua cruz e segui-lo, mas ao contrário, ele quer que Jesus, quer que o Deus Todo-Poderoso o sirva. Ele criou uma imagem de um Deus que não é Deus e quer que esse Deus viva para servi-lo. E essa não é a realidade. E este não é o Deus das Escrituras. O cristão hoje pegou o que a primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz, quando fala que Deus é amor, e se agarrou nisso. E, ao mesmo tempo, ao se agarrar nisso, ele transformou o amor de Deus em algo profano e imundo como o seu. Mas se esquece que também no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29, é dito o seguinte: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Por que então está somente preso em que Deus é amor e se esquecendo que Deus também é um fogo consumidor? Deus é um Deus que tem todos os seus atributos perfeitos. O amor é perfeito, como eu disse, é santo. Todas as coisas provenientes de Deus são sagradas, são justas, são fiéis, são verdadeiras. E nada do que procede de Deus é como o homem quer, mas tão somente conforme ele quer e se manifestou na palavra. Então, diante disso, vem a pergunta: há esperança? Há uma esperança para a igreja? Há uma esperança para o homem? Há um texto que nos dá uma esperança, porque ainda não chegou a ira eterna, ou seja, o inferno. Para muitos está chegando neste momento, quando estão deixando essa vida. Mas você que me escuta e me vê, ainda é tempo. Venha comigo para o Salmo 81, a partir do versículo de número 8. Veja o que o Senhor fala. A esperança está nesse texto.
É Deus falando. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. É um clamor do próprio Deus para o seu povo. Ah, Israel, se me ouvisses. E ele continua: não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus santo. Idolatria, prostituição espiritual. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Novamente. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Veja bem. Eu fiz isso. Fui eu que fiz. É Deus falando. Se conserte comigo para que eu haja com você. Ele continua no versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Da mesma forma que eu estava me referindo à igreja que se diz ser cristã e não é. No antigo concerto, Deus se viu, eu uso esse termo entre aspas, obrigado a deixar e abandonar o seu povo pela falta de obediência deles ao concerto que havia firmado em Êxodo 19. E ele continua. Veja bem agora o que ele diz no versículo 13. É aqui que reside a esperança. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, aqui. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Veja bem agora o que ele fala. No versículo 14, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Só existe uma esperança, a palavra de Deus. A igreja precisa voltar urgentemente a viver e obedecer a palavra de Deus. Pois, caso contrário, todos aqueles que dizem ser, mas não são, serão literalmente objetos da ira de Deus. Todos. Sem exceção. Por isso eu repito. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu digo então, ah, se aqueles que dizem ser cristãos ouvissem o Senhor, se a igreja andasse nos caminhos de Jesus, tudo seria diferente e Deus, através do seu Espírito, estaria de fato derramando bênçãos sobre bênçãos e agindo em cada um conforme Ele quer, para a sua glória. Portanto, a palavra hoje é: arrependa-se dos seus pecados, se coloque nas mãos do Altíssimo Deus, para que Ele possa agir em cada um de vocês. E assim como está em Provérbios 28:13, então ocorra. Onde nós lemos que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, aquele que confessa que pecou, confessa o seu pecado, mas não somente confessa, confessa e deixa, então de Deus alcançará a misericórdia.